Graça e paz a todos aí, já vão participando do chat, lembrando como foi avisado lá no domingo. E faço questão de reforçar aqui, compartilha, tá? Eu antes da live aqui eu passo uns 10 minutos mandando um link para tanta gente. Tem alguns grupos que eu não posso mandar link por questões de regras, né? Mas naqueles que não tem regras, eu saio mandando. Às vezes a galera entra, sai, entra, fica, às vezes entra, dá o like, mas depois sai. Mas o importante é que pelo menos aqueles que se interessam vão ficar, vão sendo pescados. Às vezes a pessoa está precisando ouvir uma mensagem e não tem a opção, né? Não tem alguém ali para poder trazer uma mensagem, trazer uma palavra de conforto. Vamos já ler aqui a passagem bíblica que vai ser hoje aqui destinada. Eu vou colocar aqui o chat para eu poder ter visão das perguntas e também fica mais fácil aqui eu ver se está tudo ok com a live. Vamos lá. A passagem que eu vou ler, eu acredito que boa parte das pessoas já ouviram alguma mensagem em cima disso, mas eu achei interessante trazer essa mensagem hoje para poder esclarecer alguns pontos de vista que eu tenho com relação à vida desse rapaz aqui. O versículo que eu vou ler, o livro é 2 Reis, capítulo 5. E o versículo eu acho que eu vou ler a partir do 12, porque não, eu vou ler a partir do 11, porque aí cita melhor a passagem aqui, o que eu quero falar. Porém, o 10 diz assim: então ele mandou ao mensageiro dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém, Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e colocaria a mão sobre a ferida e me curaria da lepra. Por acaso os rios de Abana e Farfá de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ser purificado? E assim foi embora indignado. Essa passagem aqui de Naamã é uma passagem muito conhecida. Para fazer um breve resumo aqui até chegar onde eu quero, um breve resumo dessa passagem. Naamã, né, era um comandante de exército. Ele tinha vencido guerras aí importantes e tinha um crédito muito grande. Esse crédito permitiu com que ele tivesse acesso aos desejos, digamos assim, o rei que era comandante ali do exército dele, né, o rei do exército dele, ele era o comandante, e tinha um rei ali do povoado que comandava esse exército. E Naamã, ele tinha uma menina, né, foi praticamente levada como escrava para poder trabalhar na casa dele. Era um costume da época, o pessoal invadia as nações e assim levava as pessoas de qualquer cor, raça, e invadiam mesmo, levavam como escravos, trabalhavam simples, como o povo de Israel, por exemplo, foi um bom exemplo, né? Eles começaram a trabalhar para os egípcios em troca de mantimento, na época de José, eu falei sobre isso aqui, e quando foi passando o tempo, eles começaram a ser escravizados. Por serem escravizados, o povo já estava ali, o povo do Egito, né, já estava acostumado a manter a galera escravizada. Na época ali de Naamã também acontecia isso, só que por invasões. E aí tinha uma menina na casa dele, a Bíblia fala que é a serva dele, em outras traduções talvez tenha a opção, a palavra escrava. Ela falou, se ele conhecesse o profeta da terra dela, com certeza ele ficaria curado dessa lepra que ele tinha. A lepra de Naamã, na época, não era possível ser curada nem tratada.
e fazia com que a pessoa que tivesse essa doença, né, ficasse isolada, distante da comunidade, para evitar passar essa lepra para uma outra pessoa. Essa pessoa não podia ficar entrando em contato com outras pessoas, vestindo ou compartilhando suas roupas. Normalmente uma conversa assim mais à distância, mas provavelmente ao ter o contato eles poderiam assim fazer a transmissão da lepra. Então eles viviam sempre isolados. Mas Naamã, ele não era qualquer cidadão para ficar assim isolado. Ele era um rapaz de influência, né? Influência política. Ele era um rapaz de influência na comunidade. Tinha todo um poderio ali nas suas palavras, nas suas ações. E Naamã tinha diante do rei ali um carisma. O rei simpatizava com Naamã. Quando a menina falou para a senhora dela que na terra de Israel, né, de onde ela veio, de onde foram tirado ela, de onde escravizaram ela e o seu povo, se ele soubesse que lá tinha um profeta, com certeza, se ele fosse de encontro a esse profeta, ele seria curado dessa lepra. Foi uma situação interessante para Naamã, né? Ele olhou aquilo, ouviu aquilo, talvez da própria esposa ou talvez da menina. Eu acredito que foi a esposa que deve ter falado com ele. Ele, olhando aquilo, foi até o rei pedir para ir até essa terra. O rei manda uma carta para esse outro rei. Tem os nomes do rei aqui, porque são uns nomes meio esquisitos. Mas está aqui citando sobre o rei de Israel e o rei da Síria, né, onde Naamã vinha. E quando eles faziam esse pedido, o rei fez esse pedido, o rei escreveu uma carta muito... era um costume, eu acho, que dos reis, por estarem, como diz o irmão José Augusto, né, por cima da carne seca, né, por estarem bem de vida, por estarem governando os países. Eu acho que já era costume deles ficar se achando, ficar com aquela soberba, aquele poderio todo. E Naamã, quando fez o pedido para o rei mandou uma carta para esse outro rei, falando bem assim: eu quero que, quando você receber essa carta, entenda que você está encarregado aí de curar o meu servo Naamã da lepra. Já enviei ele está a caminho, então receba ele bem, cure ele da lepra. Olha só a carta que o rei manda. Então era algo assim, aos olhos naturais, impossível de acontecer. E o rei, indignado com aquela carta, obviamente ele não tinha todo o motivo, ele tinha todos os motivos para ficar muito irritado. Ao ficar bem irritado, como de costume na época, ele saiu rasgando suas vestes, bradando, parecendo que o rei da Síria estava querendo provocar uma guerra, porque não tem como, o rei, né, as palavras dele, ele ficava falando que não tem como eu curar o homem da lepra. Por acaso eu sou algum deus? Eu sou o curandeiro, alguma coisa para fazer tal coisa? E ele começou a esbravejar, começou a falar, bastante irritado. E Naamã já estava a caminho, a carta chegou, mas Naamã já estava ali, já a caminho. Não é que nem hoje que a gente manda uma mensagem instantânea, não. A carta é enviada por um mensageiro, e ele vai às vezes correndo, ele vai às vezes a cavalo, geralmente é a cavalo. Quando essa carta chegou diante do rei, Naamã provavelmente já estava mais da metade do caminho, já chegando próximo a ele. Ao chegar lá, Naamã, ele tem uma atitude muito comum em pessoas de alto escalão, de autoridade. Pessoas que têm bens, pessoas que têm condições financeiras boas, pessoas que têm um patamar de vida mais elevado do que os outros, que têm uma certa influência, pessoas que às vezes se acham demais, tem dentro de si, gera dentro de si, por falta de cuidado às vezes, uma soberba muito grande. E Naamã chegou diante de Eliseu, né, o profeta que iria curá-lo, exatamente desse jeito, com essa soberba toda. O Eliseu, ele estava na hora que o rei recebeu essa carta. O rei estava lendo essa carta. Eliseu era próximo do rei, né, sempre estava ali em contato, era o profeta daquela civilização. Ao estar ali com o rei, ele ouviu o rei bravejando, reclamando. Provavelmente o rei até estava falando com o próprio Eliseu, né, direcionando as palavras de ira dele. Por acaso eu sou curandeiro? Por acaso eu posso trazer um homem, fazer um homem ficar limpo de lepra?
Como é que eu vou fazer isso? Eliseu, na maior calma, na maior tranquilidade, com a cabeça brilhando, porque se vocês não sabem, Eliseu era careca, a Bíblia fala, né, que ele era careca. Ele olha para aquele rei de Israel e fala: manda ele vir, pode deixar ele vir, porque ele vai ver que tem Deus em Israel e eu vou curá-lo. Eu não, né? Ele vai ser curado dessa lepra. Eliseu dando aquele conforto no coração do rei, né? Dizendo que era para ele deixar o Naamã vir. O rei não tinha nada o que fazer, Naamã já estava na metade do caminho, pelo menos ele já ficou um pouco mais confortável. Pelo menos pareceu, para a gente lendo ali, que o rei já fica mais tranquilo, porque a responsabilidade agora ficou sobre o profeta, um homem de respeito, um homem a qual tinha contato com Deus. Só que aí, como eu falei, o Naamã veio cheio de soberba, cheio de orgulho, cheio de poderio. Chegou diante de Eliseu, achando que ia ter uma grande festa, um exemplo, né? Ia ter grande festa, ia ter uma recepção extraordinária, achando que o Eliseu ia abrir e preparar um lugar, como tem um costume de algumas pessoas mais antigas de falar, fazer sala, fazer uma recepção mais calorosa, porque o homem é uma autoridade, o homem é comandante de um exército, vem de outro país que é superior, que mandou, né, tomou pessoas do povoado de Israel como escravo. Esse rei, esse homem que estava vindo, esse comandante, para ele tinha que ser recebido assim. Ele achou que ele seria recebido assim. Quando ele chegou diante de Eliseu, na verdade, ele nem chegou a chegar diante de Eliseu, né? Ele foi recebido pelo Geazim. Geazim é um servo de Eliseu que sempre está ali colado com ele, um aprendiz. Eliseu era servo de Elias e Geazim era como se fosse o próprio Eliseu quando ele estava com Elias. É um servo ali que está ali aprendendo, vendo as coisas para poder ser ali um possível sucessor. Eliseu fala bem assim, como Eliseu já sabia que ele estava vindo, fala, vá lá e receba ele, diga a ele ali para ele dar 7 mergulhos ali no rio, acho que era o Jordão, e quando ele terminar de dar esses 7 mergulhos, ele vai ficar curado. É simples, é uma coisa, sabe, não tem dificuldade de fazer uma coisa dessa, de você chegar em um rio, mergulhar uma vez, 2, 3, até chegar aos 7. Não tem dificuldade. Mas o orgulho, a soberba, o poderio, o se achar o tal, não permitiu o Naamã ver quão simples foi o pedido de Eliseu. Naamã se preocupou não mais com a lepra dele, ele não se preocupou no porquê daquela viagem, no porquê que ele estava fazendo aquela viagem. Ele queria ser recebido pela autoridade que ele achava que Eliseu era. Como profeta, Eliseu realmente tinha uma autoridade muito grande, um nome muito grande naquele povoado de Israel. E quando ele chegou ali diante da casa de Eliseu e não foi recebido pelo Eliseu, foi recebido por um servo, aquilo é tido como uma afronta. É a mesma coisa de você vir aqui na minha casa e eu mandar um empregado te atender e nem sequer olhar para você, nem sequer deixar você me ver. Na verdade, não deixa nem você entrar, é dali da porta para fora. Imagine só que situação. Eliseu não estava precisando de Naamã, Naamã estava precisando de Eliseu, mas Naamã se sentia superior a Eliseu. Ele vai me servir. Naamã provavelmente pensava desse jeito, que o Eliseu iria servi-lo, iria curá-lo. E Naamã tinha na sua mente, devido à sua riqueza, devido ao seu poder, devido à sua influência, ele achou que poderia pagar pela cura que Eliseu faria a favor dele. Quando Eliseu falou para ele fazer uma coisa simples daquela, não atendeu, não exigiu nada, simplesmente só mandou um servo falar, não, ele não quer isso, vai lá e fala para ele fazer isso aí, já foi, tá tudo certo. Ele se sentiu inferior, se sentiu rebaixado. Podemos perceber que essa ira que o Naamã sentiu é uma ira de uma pessoa que se sentiu humilhado. E ele não estava acostumado a isso. A gente pode olhar a história de Naamã,
É uma história curta, mas a gente pode olhar, comandante de exército passa por situações muito difíceis até chegar lá. Mas quando chega, a comunidade toda o respeita. Por onde ele passa, até tirar chapéu tem que tirar. Por onde esse rapaz passa, as pessoas precisam reverenciá-lo, porque ele é uma autoridade, é comandante de exército. Vários homens estão abaixo dele para obedecer às suas ordens, para cumprir aquilo que ele manda. Chega um rapaz de um país que ele não conhece e fala, não se quer nem dar atenção para falar com ele, não recebe ele. Um homem que está acostumado a mandar em diversos soldados, homens de guerra, homens corajosos que estão dispostos a morrer por ele. Ele não está acostumado a ser tratado assim. Então ele se achou afrontado. Ele foi uma afronta diante de Naamã ali, quando Eliseu fez aquilo. Quando o Eliseu fala isso, manda para Geazi dar o recado para ele, a gente percebe também que o Eliseu, o Naamã, né? O Naamã, ele sai dali esbravejando, questionando, e tem a passagem que ele fala, a gente até leu, né? Por acaso não haveria, aqui tem até aqui por acaso os rios, né, de Abana, os rios Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Nessas palavras de Naamã a gente percebe de novo o quanto ele é soberbo, o quanto ele é arrogante. Um homem que tem escravos, um homem que tem servos, um homem que tem soldados a seu dispor. Ele fala, na minha terra, lá em Damasco, há rios que são melhores do que só esses dois rios que ele cita, né? Ele cita o Abana e o Farfar de Damasco. Esses dois rios ele fala que é melhor do que qualquer rio que exista em Israel. Eliseu não poderia me mandar tomar esses mergulhos, dar esses mergulhos em um rio desses? Provavelmente o Rio Jordão não tinha uma aparência tão limpa como ele estava acostumado dos outros rios. Talvez ali da terra dele, os rios que ele tomava banho, águas cristalinas. Ele olhando aquela água, talvez uma água barrenta, uma água meio amarronzada, uma água qual não dá para ver, né, o fundo dela, fica parecendo que é uma água suja. Aquela água não agradou a ele. Um cara que vive em luxo, ele não se sentiu bem em saber que teria que dar um mergulho naquele rio. Mas para a situação dele, um dos servos até falou o seguinte: Senhor, se por um acaso, não, só pare para pensar, porque servo tem que falar com cuidado, né, para não sofrer consequências. Pare para pensar, se esse profeta te pedisse algo mais difícil, o senhor não faria? Se esse profeta te pedisse para fazer coisas mais absurdas, que o senhor tivesse muito mais dificuldade de fazer, eu tenho certeza que o senhor correria atrás e faria o que ele pedisse. Nós podemos pensar em exemplos aqui. Se o Eliseu pedisse para ele dar uma volta em Israel, 7 voltas em Israel. Se Eliseu pedisse para ele, fazer um corte no seu corpo. Se Eliseu pedisse para ele esfolar a sua pele para nascer uma nova. Ele faria essas coisas. Por quê? Porque são coisas extremas para obter um resultado extremo. Porque a cura da lepra não existia na época. Não existia tratamento, não existia cura, e era uma doença que fazia com que as pessoas ficassem afastadas da comunidade. Então, quando Eliseu ele fala aquilo para Naamã, né, pede para Geazi falar aquilo para Naamã, e Naamã, ao ouvir isso, ele não raciocina a facilidade daquilo que foi pedido. Mas o servo clareia a mente de Eliseu, ou de Naamã. Dando uma pausa aqui nessa parte, né, para eu não esquecer, até aí me lembra duas coisas, né, para falar aqui com vocês. Uma delas é ciclo de amizade dentro do seu lar e ciclo de amizade fora do seu lar. Dentro do lar, uma menina falou: se meu senhor conhecesse o profeta que há lá em Israel, com certeza ele ficaria curado da lepra. Essa menina estava dentro da casa de Naamã. Para uma pessoa
falar uma coisa dessa, né, de indicar um profeta, indicar algo tão grande, essa menina tem que gostar muito ou da patroa ou dele, né, ou da mulher de Naamã ou dele. Há uma necessidade de nós termos dentro do nosso lar um convívio saudável, né? Um convívio não só dentro do nosso lar, onde você mora em si, mas eu falo no sentido família. Estar bem com sua família, estar bem. A Bíblia tem uma passagem, eu não lembro onde está escrito, mas eu acho que se encontra no Novo Testamento, e a passagem diz assim, ó: se possível for, ou seja, tudo aquilo que você puder fazer, faça, para que você tenha paz com todos. Se possível for, tenha paz com todos. Tem um outro versículo que fala sobre a questão de perda de terreno, né? Lá no Novo Testamento tinha muito esses problemas de terra, pedaços de terra. E acho que era o apóstolo Paulo que estava fazendo essa mediação, e ele falou, se não foi Paulo, foi algum outro ali mais próximo dele. Falava bem assim: sofra até os danos, mas evite entregar seu irmão para a justiça, fazer denúncias ou algo do tipo. Tente resolver entre vocês. Se não conseguir resolver, sofra os danos, sofra a consequência, perca aquele pedaço de terra, mas evite ficar denunciando, dando queixa, às vezes de outro irmão, porque isso prejudica, isso denigre o evangelho. Quando o ciclo familiar, as pessoas que estão ao seu redor gostam de você, quando as pessoas se agradam daquilo que você fala, daquela pessoa que você é, quando você trata bem as pessoas, quando você ajuda as pessoas, quando você emana honestidade, quando você emana o cristianismo, você brilha, você faz com que as pessoas vejam Jesus em você, você permite com que as pessoas olhem essa luz, pode ter certeza que o seu ciclo familiar vai ser tão agradável, tão bom, que as pessoas vão fazer de tudo para te ajudar. Naamã, ele foi ajudado não diretamente pela menina, mas indiretamente, porque a informação dela permitiu com que ele fosse até o Eliseu e obtivesse aquela cura dele. E o ciclo extrafamiliar, o ciclo de amizade, né? Amigos, pessoas que estão ali no seu trabalho, pessoas que estão na sua vida social fora da família, também é muito importante. Aconteceu justamente com esse servo dele. Tentou ajudá-lo, porque o Naamã, ele saiu ali da frente da casa de Eliseu querendo ir embora. Ele não estava ali com a intenção nem um pouco de obedecer aquilo que Eliseu tinha dito. Ele queria simplesmente ir embora. Ao ir embora, ele ficaria sem a cura dele. Mas o servo que estava ali ao seu redor, ao seu lado, provavelmente um homem de confiança, porque o Naamã, ele tinha que andar com pessoas de confiança, não uma pessoa a qual ele não conhecesse, não. Tinha que ser pessoas que ele conhecia. Não foi viajar com 2, 3 pessoas, não. Geralmente vai uma caravana, pessoas de porte físico bem robusto, bons de luta, porque ele é um comandante do exército, ele tem inimigos, ele precisa de soldados ali para estar protegendo ele durante a viagem. Com certeza ele tinha esse ciclo de amizade, e um dos servos fala para ele justamente isso: se ele não pedisse coisa pior, o senhor não faria? Então é importante nós termos amigos, nós termos colegas, parceiros de trabalho, de escola, faculdade, para quem está fazendo faculdade, sempre pessoas que querem o seu bem, sempre pessoas que sejam do seu ciclo de amizade de uma maneira mais favorecida a você. Quando alguém pergunta assim: Anderson, você tem amigo? Eu fico receoso de responder esse tipo de coisa, né? Eu falo particularmente de mim. Amizade é uma coisa muito assim profunda. Tem colegas, né? A ordem seria a seguinte: tem conhecidos, tem colegas, e tem amigos, e tem os melhores amigos. Conhecidos são aquelas pessoas que você passa na rua e cumprimenta. E aí, tudo bem? Você cumprimentou. As pessoas que a gente fala, eu conheço de vista. Sempre você provavelmente deve pensar em alguém aí agora, pensou em alguém agora.
É aquela pessoa que você conhece de vista, você não sabe nem onde mora às vezes, não sabe quem é pai, não sabe quem é mãe, não sabe quem é nada, mas passa na rua toda vez, passa na frente da sua casa, passa na frente do seu comércio, do seu trabalho, seja lá onde for, você vê todo dia, cumprimenta por educação, é aquela pessoa que você só conhece de vista. Tem aqueles colegas, né? Os colegas já são diferentes, os colegas já são uma pessoa que é um pouco mais próximo de você. Você ali já tem um conhecimento de um pai, da mãe, já tem conhecimento de alguns parentes, você já sabe quem é essas pessoas, às vezes se ela tem uma índole boa ou não. Você já tem você abrir um pouco mais espaço para ela se aproximar de você. É uma pessoa que às vezes num negócio ela te indica, ela chama você para fazer algo, você convida para ir para a igreja, você às vezes convida para fazer algo junto, mas não tem muita intimidade, porém já tem um achego um pouco mais aproximado do que aqueles que você só cumprimenta na rua. E aí já vem os amigos já são mais íntimos, esses são os mais difíceis de se conseguir. Amigos e melhores amigos são, digamos assim, uma dificuldade quase ímpar. Quando você tem um amigo, geralmente ele vem desde a sua infância. Geralmente. Possa ser que depois de adulto você conheceu alguém e essa pessoa se tornou seu amigo. O que é um amigo no meu ponto de vista? Um amigo já é aquele que você pode contar as coisas. Um amigo é aquele que você pode fazer com que a sua vida faça parte da dele e a dele da sua. Você pode compartilhar coisas mais íntimas, você pode mostrar coisas que você não mostraria para outras pessoas. Amigo geralmente chega aqui na sua casa, ele não vem com interesse de sugar de você, ele vem com interesse de somar com você. Ou seja, ele na sua vida ele faz com que as coisas vão para frente. Amigo não tem inveja do outro, amigo ele tem orgulho das conquistas do outro. Amigo geralmente ele age de uma maneira mais produtiva diante de alguma situação com o outro. Ele tá ali, às vezes tem alguém fazendo um dos amigos está fazendo uma construção dentro de casa, o outro amigo chega, uma das primeiras coisas que ele faz é tentar ajudar ali. Vamos supor, tá batendo uma massa, né? É uma coisa que acontecia muito comigo. Chega um colega, o colega fica olhando, né? O colega fica olhando, não, conversa, vai, papo vem e tal, né? Um amigo ia, tá precisando de quê? Quer que eu pegue água? Quer que eu ajude aí para você descansar? Quer que eu pegue bloco? Isso é um exemplo na construção civil. Pode ser em um mercado, pode ser em qualquer outra área. O amigo, ele tenta ajudar sempre. Às vezes, pode ser que aconteça, e acontece muito, na verdade, né? Posso bater aqui o martelo. Um amigo pode ser... Tem duas pessoas. Esse pode ser amigo desse, mas esse pode não ser amigo desse, pode ser só colega. Sabia disso? Eu posso ser seu amigo, você que está me vendo agora, mas você pode ser somente um colega para mim. Ou vice-versa, você pode ser meu amigo e eu simplesmente ser seu colega. Porque eu não permito que você entre no meu ciclo mais íntimo, mas você vê em mim a possibilidade de entrar no seu ciclo mais íntimo. Então há colegas. Agora, os melhores amigos, geralmente, são os dois de maneira igual. Até mesmo a vida dá um pelo outro. Esses são os mais raros e quase inexistentes hoje em dia. São os mais raros e quase inexistentes hoje em dia. Faço questão de repetir para que fique gravado. A Bíblia fala que tem amigos que são mais achegados do que irmãos. Às vezes você come no mesmo prato, você compartilha as mesmas coisas. Esse ciclo de amizade é muito difícil de achar. Naamã tinha ali do lado dele um amigo, um servo amigo. Esse servo talvez fosse amigo de Naamã, mas talvez Naamã não fosse amigo desse servo, como também poderia ser. Isso eu não posso bater o martelo porque a Bíblia não me dá espaço para interpretar isso e confirmar. Mas a gente percebe que havia ali um gostar um do outro. E o servo queria o bem de Naamã e pediu para ele, cumpra o que ele falou, tenta ver o que acontece. Ele não pediu para você mergulhar, então mergulhe. E Naamã naquele momento quebrou o orgulho dele, né? Desfez dos pensamentos talvez ali
de orgulho, de soberba, falou bem assim, ó, eu vou tentar e vou ver o que é que acontece. Entrou naquele rio, talvez com nojo, né, sem vontade, entrou ali no rio e a pior parte é mergulhar, né, submerger todo o corpo. Ele submergiu a primeira vez, nada ainda, né? Aí vai a segunda, olha de novo, nada. Vai a terceira, talvez ele já pense, que besteira que eu tô fazendo, hein? E era pra estar começando a limpar, mais nada, mesma coisa. E aí ele já querendo desistir, o servo provavelmente de lá fala, vai, só falta mais 3. Vai a quarta, quinta, sexta, falta mais uma. Eu sei que quando a gente está num processo de cura, se a gente não tiver estrutura, é certo a gente duvidar. A gente duvida porque parece que é instintivo, né? Duvidar das coisas. O acreditar é muito difícil, é muito complicado você acreditar naquilo que você não está vendo. Por isso que acho que é Hebreus, se não for Hebreus é Romanos, mas eu acredito que é Hebreus. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem é o que está preparado. É mais ou menos assim, eu esqueci agora o resto, faltou o finalzinho aí, mas é mais ou menos assim. O olho não viu, o ouvido não ouviu. Naamã, quando ele estava mergulhando, quando ele estava dando aqueles mergulhos dele, talvez ali no quarto que tu mergulha, ele estava achando que não ia acontecer. Porque uma pessoa que precisa ver para crer, ele provavelmente no primeiro mergulho ele já estaria vendo, queria estar vendo limpando, no segundo de novo, como se fosse lavando um prato, como se fosse lavando uma roupa. Você vai ali fazendo as esfregadas e vai vendo a sujeira sumindo. Na mente dele talvez fosse assim. Na mente dele talvez fosse uma coisa que fosse limpando e tal, mas ele no 7º mergulho, a Bíblia fala que a pele dele foi como se fosse de um bebê, né? Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a pele tornou-se como pele de um menino e ficou purificado. Naamã, naquele momento em que ele concluiu todos os seus mergulhos, ele ficou com a pele totalmente limpa, totalmente purificada. Uma pele de neném, de criança. E Naamã naquele momento ficou tão feliz que ele queria, a caravana já estava com destino a voltar para o país dele, para a Síria. Ele falou, não, vamos voltar, porque eu preciso agradecer aquele homem que eu nem vi, não sei nem como é, mas eu preciso voltar lá e agradecer a ele, porque ele mudou a minha vida. Porque a partir daquele momento, Naamã era uma outra pessoa, em todos os sentidos. Naamã, quando recebeu a cura, ele agora vai ficar uma pessoa de volta para a sociedade, ele vai ser uma pessoa que vai deixar de sofrer preconceitos, né, de aqueles olhares, porque ele era um leproso, e também ele vai voltar convertido, porque o Deus de Israel, o Deus de Eliseu, fez com que ele ficasse limpo de uma doença que ele tinha certeza que não tinha como ser curado. Ele já tinha aceitado a condição dele de ficar daquele jeito para sempre. Ao voltar para ser recebido, aí sim o Eliseu recebe ele, né? Eliseu, aqui ó, ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva, com todas as pessoas que vieram com ele, e ao chegar diante dele disse: agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas o presente do teu servo. Ele queria presentear o Eliseu para poder pagar, mesmo inconscientemente, ele queria pagar pelo milagre. Era um homem que estava acostumado a não ter dívidas, a estar ali sempre testa a testa com todo mundo. Então, quando o Eliseu curou ele, né, porque foi Deus que curou, mas através de Eliseu, através das palavras de Eliseu, ele recebeu essa cura, ele se sentiu na obrigação de pagar por aquilo. Não pagar, porque não tinha preço, mas ele queria presentear tudo que ele trouxe, tudo que ele pudesse dar, ele queria dar. E recebesse o presente do seu servo. Porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem eu cultuo, ou seja, a quem eu adoro, eu não receberei. E Naamã insistiu para que ele recebesse.
não receba meu presente, aceite, porque você mudou minha vida. Então Naamã insistiu que ele recebesse, mas ele se recusou a recebê-lo. Então Naamã disse: deixa pelo menos que o teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais servirá ao holocausto nem sacrifício a outros deuses senão o Senhor. Observe que o processo de conversão dele já está tão firme, tão decretado, tão nítido. A gente pode ver com toda certeza que a conversão dele aconteceu, que ele pediu terra de Israel, né? Ele pediu permissão a Eliseu para levar ali um tanto de terra, para levar de volta lá para a Síria, para que ele fizesse um cantinho com a terra de Israel para adorar o Deus de Israel. Então ele já estava ali disposto a se entregar. Disposto não, se entregou ao Deus de Israel. Ele verdadeiramente se converteu devido a esse milagre. Que o Senhor perdoe isso ao seu servo, quando o meu senhor for ao templo de Rimom para ali adorar, se apoiar na minha mão, né, o rei colocar a mão na mão dele, eu também tiver que me curvar no templo de Rimom, quando assim me curvar no templo de Rimom, que o Senhor perdoe isso ao seu servo. Então Eliseu foi lá, confortando o coração dele, e disse: vai em paz. Naamã naquele momento recebeu a cura dele, teve um processo de um homem que era orgulhoso, que era soberbo, que estava se sentindo sobre todos. A única coisa que era sobre ele era o rei, mas talvez até o rei ele tratasse meio que como um ciclo de amizade. O rei tinha poder sobre ele, era mais ou menos como José e o faraó, né? Um tinha autoridade sobre o outro, porém tinha aquela confiança de dava o comando um para o outro. Naamã ele tinha essa visão de cima, essa vida sobressalto. Quando ele recebeu essa cura, ele não conseguia expressar o seu agradecimento e ele foi completamente modificado. O Naamã que chegou lá até Eliseu não voltou para a Síria. Não, aquele Naamã ficou no rio, ficou no Jordão. Naamã, quando ele desceu as 7 vezes, não só foi a lepra que ficou lá, ficou o pecado dele, ficou o orgulho dele, ficou a soberba dele, ficou todos os ensinamentos que ele recebeu de ser superior aos outros. Ele voltou provavelmente humilde, voltou uma pessoa diferente. Talvez ele deve ter chegado em casa, deve ter dado um abraço tão forte na menina, e a gente só pode imaginar coisas. Essa passagem de Naamã, ela traz para nós muitas coisas interessantes sobre essa questão de como ser na hora de tratar algumas pessoas, na hora de ser uma pessoa responsável, na hora de ser uma pessoa que aceita de bom grado ali uma mensagem de fé, às vezes uma ordenança, seja lá o que for, tem que saber aceitar, tem que saber como receber aquilo, tem que saber que Deus é superior, que quando você recebe uma mensagem, quando você recebe uma ordenança, se essa ordenança vier diretamente do Senhor, obedeça. Simplesmente faça, porque o maior beneficiado é aquele que obedece. Quando Naamã ele estava ali mergulhando no rio, ele estava obedecendo, mas sem querer obedecer, mas ele obedeceu. Muitas vezes pode acontecer isso comigo ou com você. Você não quer fazer algo, mas é algo que Deus quer que você faça. E mesmo sem vontade de fazer, por obrigação de servo de Deus, você tem que fazer. Teve só pra gente encerrar, né? Tem uma coisa que eu me lembrei agora que JD falou no culto lá. Ele falou: o Senhor me alforriou, né? O Senhor ele não quer que eu seja escravo, ele quer que eu seja filho, que seja servo, mas eu me escravizei para Deus. Eu quis me tornar escravo, eu quero ser escravo para com Deus. Foi uma frase interessante que ele citou ali. Então é interessante que a gente seja, por escolha, escravo do Senhor. Ser filho, você tem algumas objeções a fazer, você fala não, mas quando você se torna escravo, você simplesmente obedece, você simplesmente faz, você não questiona. Então, a mensagem de hoje foi essa, sobre Naamã: quebra de orgulho, obediência, conversão, né? Tirar a soberba de dentro do coração, aprender cada vez mais a ser humilde, a ser ouvinte e ser servos, cada vez mais ser servo.
Amém? Eu vou encerrando por aqui para não ficar muito estendida a live. Já vai completar aí mais ou menos os 45 minutos. Espero que todos que estejam aí tenham compartilhado, tenham ouvido a voz do Senhor. Se não ouviu nessa live, provavelmente nas próximas deve ouvir na igreja também. Numa live anterior, quem sabe, agora está como vídeo aí no YouTube. Você pode assistir novamente. Lembre-se de sempre compartilhar e dar aquele likezinho no vídeo, porque isso permite com que o YouTube faça o compartilhamento dos vídeos para outras pessoas, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, eu vou encerrando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau, graça e paz.